E nós vamos agora ao 8º capítulo, a prática da análise de discurso. Aqui nós vamos abordar questões práticas da análise de discurso. Fairclough destaca que não há um procedimento fixo para se fazer análise de discurso. As pessoas abordam as análises de diferentes maneiras, de acordo com a natureza específica do projeto e conforme suas respectivas visões do discurso. Há 3 principais itens: os dados, a análise e os resultados. O enfoque a ser dado aqui está, obviamente, na análise. Mas Fairclough também fala aqui dos dados e dos resultados. A análise de discurso deve ser, idealmente, um empreendimento interdisciplinar. A análise de discurso, pessoal, ela deve ser interdisciplinar. Isso decorre da concepção de discurso que vem sendo discutida aqui, vem sendo defendida, que envolve o interesse nas propriedades dos textos, na produção, na distribuição e no consumo desses textos, em processos sociocognitivos de produção e interpretação dos textos, na prática social em várias instituições, no relacionamento da prática social com as relações de poder e nos projetos hegemônicos no nível social. Mas isso não quer dizer que as disciplinas que se ocupam com essas questões, como a sociologia, a ciência política, a história, devem ser consideradas em primeiro lugar na definição dos projetos de pesquisa. A análise de discurso seria mais bem tratada como um método para conduzir pesquisas sobre questões que são definidas fora dela. Os analistas de discurso dependeriam das pessoas nas disciplinas relevantes e das que trabalham na área de pesquisa para decisões sobre quais amostras são típicas ou representativas de uma certa prática. Se o corpus reflete adequadamente a diversidade da prática e as mudanças na prática mediante diferentes tipos de situação, ambas consideradas de maneira normativa e inovadora, e se o corpus inclui ponto crítico e momentos de crise. Então, pessoal, esses pontos devem ser considerados na escolha do corpus. E Fairclough cita um exemplo: o estudo das mudanças na prática discursiva associadas com a substituição da produção fordiana pela pós-fordiana, focalizando um estudo planejado de círculos de qualidade. Uma característica da indústria pós-fordiana é a importância crescente da comunicação na seção. Novas formas de interação entre os trabalhadores da seção, supervisores e gerentes estão emergindo, na forma de círculos de qualidade, grupos de 5 a 10 empregados que usualmente trabalham juntos e se encontram regularmente para discutir formas de aperfeiçoamento da qualidade, da produtividade e outros problemas relacionados ao trabalho. Uma questão não respondida sobre esses círculos de qualidade, que poderia estar relacionada às suspeitas do sindicato sobre a alta incidência de falhas nesses círculos, é se realmente eles rompem as velhas divisões entre empregados e dão mais poder aos trabalhadores da seção, ou se funcionam como instrumento administrativo para comprovar a experiência valiosa dos trabalhadores da seção e integrá-los em prioridades administrativas. Essa pesquisa seria necessária para saber como os círculos de qualidade funcionam atualmente, como selecionam tópicos, como debatem problemas, como geram propostas e apresentam-nas à administração. E se o controle dessas atividades é partilhado e negociado, ou exercido mais ou menos superficialmente pela administração. Essas questões podem ser investigadas usando-se a análise de discurso como método. O corpus para tal estudo deve consistir de registros de vídeo de círculos de qualidade, por um período de cerca de 1 ano, desde o seu começo. Um foco possível pode estar em saber como emergem as convenções para a condução dos encontros no período, tomadas como parte de um estudo mais amplo do desenvolvimento das relações de poder nos círculos de qualidade. Esse corpus pode ser ampliado com registros do treinamento de gerentes, como líderes ou facilitadores dos círculos de qualidade, com apresentações de propostas pelos círculos de qualidade para painéis administrativos e com a comunicação entre os círculos de qualidade e os membros da força de trabalho que não estejam envolvidos. O discurso falado, tal como nos encontros do círculo de qualidade, necessita ser transcrito. Então a transcrição é um processo difícil que consome muito tempo. Há uma diversidade de sistemas válidos de transcrição capazes de representar diferentes características da fala, com diferentes graus de detalhe.
entonação, ênfase, pausa, alterações na altura e no ritmo e assim por diante. A transcrição, pessoal, ela necessariamente impõe uma interpretação da fala. Nas palavras de um artigo sobre esse assunto, a transcrição é teoria. E no que diz respeito à seleção das amostras, desse corpus, uma estratégia de seleção que deve ser recomendada consiste em focalizar o que anteriormente foi chamado de ponto crítico, o momento de crise. Há momentos do discurso onde há evidência de que as coisas estão caminhando de maneira errada. Algum distúrbio a exigir que os participantes reparem um problema de comunicação, por exemplo, mediante solicitações ou ofertas de repetições. E no que diz respeito às análises, elas sempre começam com alguma ideia da prática social em que se situa o discurso. E Fairclough nos traz aqui várias categorias que podem ser utilizadas nessas análises, como a categoria de interdiscursividade. A amostra coletada, ela delineia mais de um gênero? Que tipos de atividade, estilos ou discursos são delineados? No que diz respeito às cadeias intertextuais, a gente poderia também utilizar como categoria. Haveria sinais de que o produtor do texto antecipa mais do que um tipo de audiência? No que diz respeito à coerência, essa amostra recebe leituras resistentes? De que tipo de leitor? Em relação às condições da prática discursiva, que tipos de efeitos não discursivos possui essa amostra? Esse texto é produzido individual ou coletivamente? No que diz respeito ao controle interacional, que estrutura de troca está em operação? Como os tópicos são introduzidos, desenvolvidos e estabelecidos? Esse controle de tópico é simétrico ou assimétrico? Como são as agendas apresentadas e por quem são apresentadas? Poderíamos ver também outras categorias, como a polidez, o ethos, a transitividade. E assim, pessoal, há sempre análises alternativas possíveis para as amostras discursivas. E emerge a questão de como os analistas podem justificar as análises que propõem. Não há uma resposta simples. E tudo o que se pode fazer é decidir, diante das análises alternativas, qual parece ser preferível na avaliação da evidência disponível. Os analistas podem também decidir, pessoal, continuar o seu relacionamento com os pesquisados após a pesquisa estar completa. Isso pode envolver, no mínimo, a escrita dos resultados em uma forma que seja acessível a esses participantes. É interessante que eles tenham acesso a essas pesquisas. Então, pessoal, o que a gente viu aqui ao longo dessas aulas foi a análise de discurso praticada em diversas disciplinas. Há claramente a preocupação com a análise do discurso como uma análise combinada, sempre se questionando até que ponto as transformações propostas em textos orais e escritos são favoráveis aos cidadãos. Então é preciso a gente ter essa visão crítica sobre o papel da linguagem na organização e na manutenção da hegemonia de determinados grupos sociais em detrimento de outros, ok? E nós ficamos por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima.